A primeira rachadura no coração de Isabela Diniz não veio com um grito, mas com um sussurro que ela ouviu do próprio marido. "Ela está me segurando", Rafael Diniz disse ao telefone, a voz baixa, mas cheia de ressentimento. Ele não sabia que Isabela estava no corredor, com as mãos ainda úmidas de lavar a louça e a respiração presa na garganta. Não foram as palavras que mais doeram, mas a fria certeza em seu tom. A forma como ele falava dela como se fosse um obstáculo, não uma companheira. Por 7 anos, Isabela viveu em devoção silenciosa. Ela trocou o caos glamuroso das salas de reunião pela venda de bolos e a alta costura pelas promoções. Ela cuidava de um pequeno jardim, fazia trabalho voluntário na biblioteca e cozinhava cada refeição do zero em sua modesta cozinha em um bairro tranquilo de São Paulo. Seus dias eram humildes, previsíveis e até recentemente cheios de amor. Ou assim ela pensava. Rafael era o centro de seu universo. Atraente, ambicioso e abençoado com um charme natural, ele trabalhava como analista financeiro de nível médio no centro da cidade. Para seus colegas, ele era um homem em ascensão. Mas para Isabela, ele era o homem que ela acreditava ter a escolhido por sua alma, não por seu status. Ele frequentemente reclamava de sua falta de sorte, de como, com mais capital e contatos, ele poderia dominar a cidade. Isabela ouvia pacientemente, sem deixá-lo suspeitar da verdade. Ela poderia ter lhe dado um cheque grande o suficiente para comprar toda a paisagem que ele sonhava. Porque Isabela Diniz não era quem ela dizia ser. Ela não era uma órfã de um canto esquecido do Brasil. Ela era Isabela de Vasconcelos, a única herdeira do grupo de Vasconcelos, um conglomerado avaliado em mais de 200 bilhões de dólares, com investimentos em tecnologia, imóveis e energia. O mundo conhecia o nome Vasconcelos, mas Isabela escondeu o seu. Ela conheceu Rafael em seu último ano em uma prestigiada universidade em São Paulo, estudando História da Arte com um nome falso para escapar das asfixiantes expectativas de sua família multimilionária. Seus pais, Paulo e Helena de Vasconcelos, haviam morrido em um acidente de avião particular quando ela tinha 18 anos, deixando-a aos cuidados de sua formidável avó, Augusta de Vasconcelos. Oprimida pela perda e pelo peso esmagador de sua herança, Isabela ansiava por anonimato. Ela queria um amor livre dos nós da riqueza e da influência. Rafael parecia um sonho, um estudante bolsista com paixão nos olhos, que falava com ela como se fosse uma pessoa, não uma carteira. Quando ele propôs uma vida modesta juntos, longe do brilho implacável da alta sociedade, Isabela aceitou com alívio. Ela guardou toda a sua fortuna em um fundo cego, acessível apenas através do advogado da família, Gustavo Silva, e disse a Rafael que não tinha nada além de seu coração para dar. Por anos, ela acreditou ter tomado a decisão certa. Eles construíram uma vida cheia de pequenos rituais. Café juntos pela manhã, longas caminhadas no parque aos domingos, bilhetes escritos à mão, escondidos em seus almoços. Rafael parecia feliz, até deixar de estar. A mudança começou sutilmente. Ele reclamava das roupas fora de moda dela, de como eles não podiam pagar as férias, das quais seus colegas se gabavam. Ele a comparava com as esposas de seus amigos, mulheres cobertas de diamantes, com vestidos que valiam mais do que a casa deles. "Você viu o anel da noiva do David?" Ele dizia depois de eventos de trabalho. "Deve ter uns 10 quilates. O pai dela é um magnata de navios em Singapura." Então, os olhos dele desciam para a simples aliança de ouro de Isabela e seus lábios se curvavam. Apenas um pouco. Mesmo assim, Isabela o amava. Ela se convenceu de que era o estresse,
que uma vez que a carreira dele decolasse, eles voltariam a ser felizes. Mas a amargura em sua voz se tornou mais aguda, as lacunas em sua conexão mais amplas. Então veio o dia em que ela o ouviu ao telefone. "Ela está me segurando", ele repetiu, o tom cheio de desprezo. "Se eu tivesse alguém com contatos de verdade, eu poderia estar fechando negócios milionários." Isabela ficou congelada no corredor, sua mente zumbindo. Ele não sabia que a alguém que ele queria era a mulher a 3 metros de distância. Ele não sabia que cada conta paga, cada refeição caseira, cada grama de estabilidade na vida dele havia sido sustentada por uma mulher que poderia ter comprado e vendido a firma inteira para a qual ele trabalhava. Naquela noite, ela se sentou na beira da cama, olhando para Rafael dormir. A luz da lua delineava a curva de sua mandíbula. O mesmo rosto que ela havia acalentado em suas mãos, acreditando ter encontrado seu para sempre. Mas agora ela o via de forma diferente. Ela viu a ambição que a havia atraído, se retorcendo em ganância. O amor que antes parecia seguro, se tornando algo frágil e transacional. Pela manhã, ela decidiu que não o confrontaria. Ainda não. Ela precisava ter certeza. Nas semanas seguintes, ela o observou mais de perto, notou os jantares de trabalho longos, o aroma sutil de um perfume caro que não era o dela em suas camisas. Ela contou as mentiras, pequenas e casuais, sobre onde ele esteve, quem ele conheceu. Mentiras que saíam de sua língua como algo natural. Então, em uma sexta-feira, ele chegou em casa tarde, com a gravata torta, o cabelo cheirando levemente a jasmim e champanhe. "Noite ótima", ele disse com um sorriso. "Fechei um negócio. Você não entenderia." Isabela sorriu fracamente. Não porque não entendesse, mas porque entendia mais do que ele poderia imaginar. Naquela noite, enquanto Rafael dormia, ela abriu seu notebook e enviou uma mensagem segura para Gustavo Silva. Ela não tinha entrado em contato com o advogado de sua família em 7 anos, mas a mensagem era clara. "Ativar protocolo." A resposta de Gustavo veio em minutos. "Entendido. Você deseja proceder com a ativação completa?" Seus dedos pairaram sobre o teclado. Uma vez que ela respondesse, não haveria volta. Mas a imagem de Rafael, inclinado sobre o telefone, falando dela como um peso em seu pescoço, ardia em sua mente. "Sim", ela escreveu. "Prepare tudo." Na manhã seguinte, ela serviu café para Rafael. Ela o ouviu falar da festa de noivado luxuosa de um colega e escondeu sua fúria atrás de um sorriso calmo. Ele não notou a mudança sutil em seus olhos, a maneira como ela media cada palavra antes de falar. Porque Isabela não era mais apenas sua esposa. Ela era uma mulher se preparando para a guerra, e o homem do outro lado da mesa não tinha ideia de que o império que ele tanto desejava já era dela para comandar. Em menos de um mês, ele descobriria. A primeira vez que Isabela os viu juntos foi em uma terça-feira à tarde, no início da primavera. O ar ainda tinha a frieza do inverno, mas as ruas de São Paulo estavam vivas com o burburinho da hora do rush. Ela tinha acabado de terminar seu voluntariado na biblioteca quando viu Rafael do outro lado da rua, parado em frente a um bar de vinhos exclusivo. Ele não estava sozinho. A mulher era marcante, com o cabelo longo e escuro caindo sobre os ombros de um casaco de lã, e lábios vermelhos que capturavam o brilho dos postes de luz. Ela se aproximou enquanto Rafael falava, rindo de um jeito que a fazia inclinar a cabeça para trás, a mão dela roçando o braço dele. Isabela parou de caminhar. Ela poderia ter dito a si mesma que era uma cliente, uma amiga do trabalho, mas a forma como Rafael a olhava, com os olhos fixos e um sorriso suave, não era como um homem olhava para uma colega.
Isabela se virou antes que eles pudessem vê-la, caminhando rapidamente na direção oposta. O coração dela não estava batendo em choque. Ela já suspeitava. Não. O que ela sentia agora era algo mais frio, a confirmação que ela precisava. Naquela noite, enquanto Rafael trabalhava até tarde, ela se sentou em sua pequena mesa de jantar com o notebook, vasculhando os registros públicos. O nome da mulher era Bianca Menezes. Ela trabalhava como sócia júnior em uma firma de investimentos de elite, o tipo que prosperava com contatos de alto perfil. Suas fotos online a mostravam em galas de caridade, festas em coberturas, sempre com uma taça de champanhe na mão. Isabela anotou os detalhes, salvando-os em um arquivo privado. No dia seguinte, ela fez seu primeiro movimento. Tomando chá em um café tranquilo, ela se encontrou com Gustavo Silva. O advogado havia envelhecido nos anos desde a última vez que ela o viu, mas seus olhos eram tão afiados como sempre. Eu quero que o fundo esteja pronto, ela disse. Tudo líquido, se necessário. Gustavo se recostou na cadeira. Isso vai causar um alvoroço, Isabela. Uma retirada desse tamanho. Alguém vai notar. Que notem, ela disse calmamente. Quando alguém entender, já será tarde demais. Gustavo a estudou por um longo momento. Então ele assentiu. E o Rafael? Ele ainda não sabe. E não saberá até que eu esteja pronta. Durante as 2 semanas seguintes, Isabela viveu uma vida dupla. Para Rafael, ela continuou sendo a esposa complacente, cozinhando, sorrindo, perguntando sobre o dia dele. Na realidade, ela estava montando uma equipe. Ela discretamente entrou em contato com os antigos contatos de sua família. Um estrategista de relações públicas que devia um favor à sua avó. Um discreto investigador particular. Um consultor de segurança que já havia trabalhado para o grupo de Vasconcelos. Para cada um, ela disse apenas o que eles precisavam saber. O investigador retornou com fotografias em poucos dias. Rafael e Bianca no saguão de um hotel. Rafael afastando o cabelo do rosto dela. Bianca colocando a mão na dele enquanto caminhavam para um carro. Cada imagem tinha uma marca de tempo, e cada uma era um prego no caixão do casamento dela. Isabela não chorou. Ela nem sequer sentiu a raiva que sentira antes. Era como se suas emoções tivessem se cristalizado em algo duro e preciso. Cada foto foi para o arquivo. Cada mensagem de texto que ela interceptou por meio dos métodos legais do investigador foi documentada, catalogada, armazenada, tanto em formato digital quanto físico. O golpe real veio em uma sexta-feira à noite. Rafael havia dito a ela que estava em um jantar de trabalho. Na verdade, ele estava no Hotel Fasano, um restaurante na cobertura famoso por suas vistas panorâmicas da cidade e ainda mais famoso por sua lista de espera. Bianca estava com ele. O estrategista de relações públicas que Isabela havia contratado já estava lá, sentado no bar com uma visão clara. A câmera do celular do estrategista capturou o momento em que Rafael entregou a Bianca uma pequena caixa de veludo. O anel lá dentro brilhava sob as luzes quentes do restaurante, grande o suficiente para atrair a atenção de todos os clientes próximos. A mão de Bianca voou para a boca, seus olhos se arregalando em uma falsa surpresa. Rafael deslizou o anel no dedo dela, alheio ao fato de que cada ângulo da cena estava sendo gravado. O estrategista enviou o vídeo para Isabela em minutos. Ela o assistiu uma vez, depois outra. Suas mãos não tremeram. Na verdade, elas permaneceram firmes. Isso não era mais apenas infidelidade. Isso era público. E em breve seria público nos termos dela. Na manhã seguinte, no café da manhã, Rafael agiu como se nada tivesse acontecido. Ele falou de seus planos para o fim de semana,
de uma possível promoção no trabalho. Isabela assentiu nos momentos certos, bebendo seu café, escondendo o mais leve sorriso atrás da xícara. Na segunda-feira, ela já havia transferido os fundos do fundo para novas contas sob seu controle total. Gustavo lidou com a complexidade legal, garantindo que cada movimento fosse impecável. Ao mesmo tempo, o estrategista de relações públicas começou a espalhar rumores sutis pelos círculos sociais. Sussurros de uma aquisição importante, um nome da família Vasconcelos, reaparecendo discretamente na imprensa de negócios. Rafael não percebeu. Ele estava ocupado demais, aproveitando seu romance secreto, convencido demais de sua própria astúcia. Em uma tarde, Isabela o ouviu no telefone novamente. Desta vez, ele falava com Bianca. Ela é conformista, ele disse. Ela não tem ambição. Nunca sobreviveria no meu mundo. Você, por outro lado, você entende o poder. Isabela fechou os olhos, deixando as palavras se assentarem no aço que estava sendo forjado dentro dela. O que você faria na situação de Isabela? Você confrontaria Rafael imediatamente ou seguiria o plano dela? A semana seguinte, Bianca cometeu seu próprio erro. Ela postou uma foto nas redes sociais, uma taça de champanhe, o horizonte da cidade ao fundo e o relógio inconfundível de Rafael no quadro. A foto foi rapidamente excluída, mas não antes que o investigador a arquivasse. Mais uma peça para o arquivo. Com suas evidências empilhadas e seus recursos no lugar, Isabela estava pronta para o próximo passo. Mas ela sabia que a paciência era sua maior arma. Cada dia que ela permanecia em silêncio era mais um dia que Rafael caminhava mais fundo na armadilha. Foi em uma quinta-feira à tarde que ela recebeu a ligação que aceleraria tudo. Veio de uma antiga conhecida do circuito filantrópico de São Paulo. Isabela, eu soube que você está vindo para a Gala dos Marqueses de Almeida no próximo mês. Mal posso esperar para te ver. Isabela não havia planejado comparecer. A gala era um dos eventos mais exclusivos da cidade, um ímã para os ricos e ambiciosos. Mas agora, ela via seu potencial. Rafael sempre sonhou em ser convidado, mas nunca esteve na lista. Bianca, no entanto, daria tudo para ser vista lá. Claro, respondeu Isabela suavemente. Eu estarei lá. Ela desligou o telefone e ficou sentada em silêncio por um longo momento. A gala seria o cenário perfeito. A essa altura, seu reaparecimento como uma Vasconcelos estaria em andamento. A essa altura, as pessoas certas saberiam exatamente quem ela era e exatamente quem Rafael havia descartado. Ela se imaginou entrando naquele salão de baile, os lustres brilhando, as conversas parando, enquanto os rostos se viravam para ela, o sorriso de Bianca vacilando, a expressão de Rafael mudando de confusão para um horror nascente. Estava quase na hora. Mas primeiro, ela precisava garantir que quando Rafael caísse, ele não a perdesse apenas. Ele perderia tudo. As semanas que antecederam a gala se desenrolaram como uma partida de xadrez. Apenas Isabela sabia que estava jogando. Cada movimento era deliberado, cada passo calculado para preparar Rafael para uma queda que ele nunca veria chegar. Seu primeiro movimento foi garantir aliados. Gustavo a apresentou a 2 membros do conselho do grupo de Vasconcelos, que sempre respeitaram seus pais. Um controlava participações significativas no setor de energia da empresa, o outro em sua divisão de tecnologia. Durante um almoço discreto em um clube privado, Isabela lhes explicou seu plano. Não a traição pessoal, mas o ângulo de negócios. Uma reorganização de liderança está chegando, ela disse. Eu pretendo estar pronta quando acontecer. Ambos os homens concordaram em apoiá-la. Seu segundo movimento foi financeiro.
Ela discretamente investiu em uma série de aquisições estratégicas por meio de sociedades de fachada, registradas em nomes diferentes. Rafael não sabia, mas os rumores que ele ouvia no trabalho sobre misteriosos investidores comprando ativos em sua indústria, todos levavam a ela. O próprio chão sob sua carreira estava mudando, e ele estava ocupado demais levando a amante para jantar, para perceber. Em casa, ela interpretou seu papel à perfeição. Ela perguntava sobre o dia dele, ria nos momentos certos e até cozinhava suas comidas favoritas. Era uma atuação que teria enganado qualquer um, exceto a própria atriz. Por trás do sorriso calmo, ela estava memorizando os hábitos dele, notando cada mentira, cada ausência, cada transação financeira que ele tentava esconder. O investigador particular descobriu algo que Isabela havia suspeitado, mas não tinha confirmado. Rafael havia aberto uma conta bancária separada. Ainda não era muito, mas os depósitos eram suspeitosamente programados com suas reuniões com clientes. Isabela não o confrontou. Ela simplesmente adicionou os extratos bancários ao seu arquivo crescente. Então veio o primeiro sinal. Em uma quinta-feira, Rafael chegou em casa mais tarde do que o normal, com a irritação estampada em seu rosto. Alguém esteve bisbilhotando no escritório, ele disse, jogando sua maleta no sofá, fazendo perguntas sobre mim, sobre meus planos futuros. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Isabela não levantou os olhos do livro que tinha nas mãos. Por que eu saberia? Ela perguntou, o tom suave. Ele a estudou por um momento, como se estivesse tentando ler algo por baixo de sua calma. É só uma coincidência. É só isso. Ela lhe ofereceu um pequeno sorriso. Talvez alguém finalmente esteja notando todo o seu trabalho duro. Se ele percebeu a leve ironia em sua voz, ele não comentou. Na semana seguinte, Isabela fez uma mudança sutil, mas crucial. Ela moveu a maioria de seus pertences pessoais, incluindo heranças e documentos insubstituíveis, para uma instalação de armazenamento segura sob seu nome legal, Isabela de Vasconcelos. Rafael não notou. O que ele notou, no entanto, foi que a aparência dela estava mudando. Ela começou a usar vestidos feitos sob medida novamente, sutis, mas inegavelmente caros. Joias que estavam guardadas há anos agora brilhavam em seus pulsos e pescoço. Quando ele perguntou sobre isso, ela deu de ombros. Eu pensei em renovar meu guarda-roupa para a gala. A gala? A testa dele se franziu. Que gala? A gala dos Marqueses de Almeida, ela disse, bebendo seu chá como se fosse a coisa mais comum do mundo. Eu fui convidada. Ele a olhou, incrédulo. Isso é impossível. Aquela gente nem sabe quem você é. Os lábios dela se curvaram em um sorriso suave e impenetrável. Você se surpreenderia em saber quem se lembra de mim. A partir daquele momento, a curiosidade de Rafael se tornou algo mais afiado. Ele começou a fazer mais perguntas sobre os amigos dela, a agenda dela, até mesmo as ligações dela. Mas Isabela havia sido criada no mundo dos Vasconcelos. Ela sabia guardar seus segredos. Cada resposta que ela dava era verdadeira o suficiente para soar convincente, mas vaga o suficiente para não revelar nada. Enquanto isso, Bianca estava fazendo seus próprios preparativos para a gala. O investigador relatou que ela vinha dizendo aos amigos que esperava que Rafael a pedisse em casamento oficialmente em breve, afirmando que ele ia deixar a esposa depois do evento. Isabela também salvou essas mensagens de voz. À medida que a data se aproximava, o estrategista de relações públicas executou a fase final do reaparecimento público de Isabela. Artigos em colunas de negócios começaram a aparecer sobre uma herdeira influente que retornava ao cenário corporativo. Os artigos
não a nomeavam diretamente, mas davam dicas de forma contundente, citando sua educação, sua história familiar e seu papel nas próximas aquisições. Foi o suficiente para despertar a especulação entre a elite de São Paulo. Em uma noite, apenas uma semana antes da gala, Rafael chegou em casa excepcionalmente cedo. Ele parou na porta do quarto, olhando para ela, enquanto ela organizava papéis em uma elegante pasta de couro. "Você tem estado diferente ultimamente", ele disse finalmente. Isabela levantou os olhos, sua expressão aberta. "Diferente como?" "Mais segura de si, arrumada, ocupada com coisas que você não fala." Ela inclinou a cabeça. "Não é isso que você queria? Alguém com ambição?" A pergunta ficou suspensa entre eles, mais afiada do que qualquer um esperava. Rafael abriu a boca e depois a fechou novamente. "Só não se esqueça de quem sempre esteve aqui para você", ele disse, as palavras com mais aviso do que consolo. Quando ele saiu do quarto, Isabela se permitiu uma única respiração profunda. Ele estava começando a sentir. A mudança no equilíbrio, a mudança no controle. Mas ele ainda não tinha ideia de quão longe ela havia chegado. Na manhã da gala, Isabela se viu em frente ao espelho. O vestido final que ela escolheu estava pendurado em uma cadeira. Era uma peça feita sob medida, desenhada para ela por um amigo em Paris. Elegante, imponente e impossível de ignorar. Ela prendeu um colar de diamantes em seu pescoço, um que pertencia à sua avó. Seu celular vibrou. Era Gustavo. "Tudo está no lugar. Esta noite é a noite." Ela enviou uma única resposta. "Certifique-se de que os fotógrafos estejam prontos." À noite, o salão de baile do Hotel Unique brilharia com os mais poderosos de São Paulo. Bianca estaria lá, esperando um pedido de casamento. Rafael estaria lá, esperando admiração. E Isabela estaria lá para entregar algo completamente diferente. Porque uma vez que as luzes a iluminassem, não haveria volta atrás. O grande salão de baile do Hotel Unique resplandecia sob os lustres de cristal. O ar vivo com o burburinho da elite de São Paulo. Vestidos de seda deslizavam pelo mármore polido, o aroma de rosas e perfume caro se misturando no ar. Garçons se moviam entre os grupos de conversas, equilibrando bandejas de taças de champanhe que capturavam a luz como pequenos sóis. Rafael estava perto da entrada com Bianca ao seu lado, olhando ao redor como se finalmente tivesse chegado ao lugar a que pertencia. Bianca usava um vestido cor de champanhe com uma fenda que atraiu mais do que alguns olhares, a mão dela enrolada possessivamente no braço dele. Ela se inclinou e sussurrou. "Você vai me apresentar aos Marqueses de Almeida hoje à noite, não é?" Rafael sorriu. "É só ficar perto. Eles vão saber quem nós somos em breve." O que ele não sabia era que os Marqueses de Almeida já sabiam exatamente quem estava chegando. E não era ele. A sala se acalmou quando as portas se abriram. Um silêncio veio tão de repente que foi quase audível, como se a orquestra tivesse errado um compasso. Isabela entrou. Ela usava um vestido de seda em um tom de verde esmeralda profundo que abraçava sua figura com uma elegância que o dinheiro não podia falsificar. O colar de diamantes em seu pescoço capturou a luz do lustre, espalhando-a pela sala como uma constelação. O cabelo dela estava preso em um coque polido, um único broche de diamantes brilhando logo acima de sua orelha. Cada passo que ela dava parecia abrir caminho pela multidão sem esforço. E ela não estava sozinha. Ao lado dela caminhava Santiago Albuquerque, presidente da Albuquerque Holdings, um dos financistas mais poderosos de São Paulo e um amigo próximo de seu falecido pai. Isabela sorriu enquanto se movia pela multidão, seu braço entrelaçado com o de Santiago. As conversas foram interrompidas no meio da frase.
Os olhares a seguiam. Os sussurros corriam pela sala. O sorriso de Rafael vacilou. Ele piscou, como se não tivesse certeza se seus olhos estavam dizendo a verdade. Os dedos de Bianca se apertaram em seu braço. Quem é essa? Ele não respondeu. Santiago guiou Isabela para o centro do salão de baile. Os próprios anfitriões da gala a cumprimentaram calorosamente, como se ela fosse uma velha amiga. Taças tilintaram. O flash de um fotógrafo disparou. Depois outro. Em questão de minutos, a hierarquia não dita da sala havia mudado. Isabela não era mais a esposa silenciosa que ninguém notava. Ela era a convidada com quem todos queriam ser vistos. O pulso de Rafael acelerou. Ele reconheceu aquele colar. Ele uma vez perguntou sobre ele, anos atrás. E Isabela lhe disse que era uma herança de família, nada valioso. Agora, ele estava começando a entender o quanto ele esteve no escuro. Quando Santiago se desculpou para falar com o prefeito, Isabela se viu cara a cara com o marido. Isabela, a voz dele era baixa, um sorriso tenso. O que você está fazendo aqui? A mirada dela o percorreu com frieza precisa. Aproveitando a noite, Bianca se moveu, desconfortável ao lado dele. Você não disse que sua esposa foi convidada. Os olhos de Isabela encontraram os dela, firmes e indecifráveis. Você deve ser Bianca. Eu ouvi muito sobre você. Os lábios de Bianca se abriram e depois se fecharam novamente. Algo no tom de Isabela, educado, mas afiado como vidro, a deixou sem uma resposta. Antes que Rafael pudesse se recompor, a matriarca dos Marqueses de Almeida se aproximou, entrelaçando seu braço com o de Isabela. Querida, eles estão prontos para você. Para mim? Rafael repetiu, a confusão brilhando em seus olhos. Sim, disse a Cia de Almeida, olhando para ele brevemente antes de se virar para Isabela. O discurso principal. Nós ficamos encantados que você aceitou falar. O nome de Vasconcelos significa muito para a nossa causa. Rafael ficou imóvel. A cabeça de Bianca se virou para ele, mas os olhos dela estavam fixos em Isabela. De Vasconcelos, ela repetiu, a palavra lentamente, como se estivesse tentando entender sua dimensão. O sorriso de Isabela era impecável. Eu acho que já era hora de você saber, Rafael. Os 20 minutos seguintes foram uma aula de poder silencioso. Isabela subiu ao palco, falando sem esforço sobre filantropia, inovação e a importância do investimento estratégico no futuro de São Paulo. Sua voz era firme, sua postura regia, sua presença magnética. A multidão estava pendurada em cada palavra. As câmeras piscavam. Cada figura influente na sala agora sabia seu nome e, por extensão, sabia exatamente com quem Rafael havia sido casado o tempo todo. De seu lugar perto dos fundos, Rafael sentiu um aperto em seu estômago. A mão de Bianca em seu braço havia relaxado. Os olhos dela vagavam pela sala, registrando a mudança na forma como as pessoas os olhavam. Ou melhor, não os olhavam de forma alguma. Eles agora eram invisíveis, e Isabela era o centro de gravidade. Quando o discurso terminou, os aplausos ressoaram pelo salão. Isabela desceu do palco para um turbilhão de apertos de mão e troca de cartões de visita. Rafael tentou interceptá-la, mas Santiago Albuquerque já estava ao lado dela novamente, guiando-a para um círculo de CEOs e políticos. Quando Rafael os alcançou, ela estava no meio de uma conversa com o governador. Ele tocou o cotovelo dela levemente. Precisamos conversar. Os olhos dela se viraram para ele frios e distantes. Sério? Sim, ele sibilou, inclinando-se. O que diabos foi isso de Vasconcelos? Desde quando? Ela o interrompeu com um sorriso que não alcançou seus olhos. Desde antes de você me conhecer. Mas você nunca perguntou, não é? A boca dele se abriu.
mas depois se fechou novamente. Ele não tinha nada a dizer. Bianca puxou o braço dele. Rafael, você não me disse que ela era... Cala a boca! Ele explodiu, o peso da noite o pressionando. Do outro lado da sala, Isabela aceitou outra taça de champanhe. Seu colar de diamantes capturou a luz novamente, e ela podia sentir o olhar de Rafael queimando suas costas. Mas ela não se virou. Ainda não. Porque aquela noite não era sobre confronto. Era sobre plantar a semente. E Rafael já estava começando a perceber que qualquer que fosse o jogo que ele pensava que estava jogando, ele estava desesperadamente superado. E aquele era apenas o primeiro movimento. A gala terminou em um borrão de conversas brilhantes, taças tilintando e negócios discretos. Isabela saiu antes da meia-noite, não porque estava cansada, mas porque sabia que Rafael a seguiria. Esse era o ponto. Com certeza, 15 minutos depois que ela entrou em seu carro, o sedã preto dele parou atrás do dela, em frente à casa no subúrbio. Ela podia vê-lo no espelho retrovisor, com a mandíbula tensa, os ombros rígidos, movendo-se com a energia inquieta de um homem cujo mundo havia se inclinado de maneiras que ele não conseguia controlar. Ela já estava na cozinha quando a porta da frente se fechou com força. Isabela! A voz dele ecoou pelo corredor, alta o suficiente para assustar o gato no balcão. Estou aqui, ela respondeu, o tom exaustivamente calmo. Ele apareceu na porta, ainda em seu smoking, a gravata afrouxada, os olhos selvagens. O que diabos foi aquilo hoje à noite? Ela inclinou a cabeça ligeiramente, como se buscasse clareza. Você terá que ser mais específico. Não brinque comigo, ele explodiu. De Vasconcelos? Você tem sido uma Vasconcelos o tempo todo? Você faz ideia de como isso me faz parecer? 7 anos, Isabela. 7 anos eu estive procurando oportunidades, lutando, enquanto você... Enquanto eu o quê? Ela interrompeu, sua voz firme, mas afiada. Vivia a vida que você disse que queria, apoiando você, ficando quieta quando você reclamava de tudo o que não tínhamos, sabendo perfeitamente que eu poderia ter te dado tudo. Ele congelou, desarmado pela precisão de suas palavras. Você mentiu para mim. Ela soltou uma risada curta e sem humor. Não, Rafael, eu não menti. Você nunca perguntou. Você estava ocupado demais falando sobre o que queria ver para notar o que estava bem na sua frente. Ele deu um passo para mais perto, baixando a voz como se os vizinhos pudessem ouvir. Você deveria ter me dito. Nós poderíamos ter... Você poderia ter usado. Ela o interrompeu, os olhos fixos nos dele. Me usado para conseguir contatos? Levado o crédito por negócios que você não fez? Gastado até não sobrar nada? A boca dele se abriu e depois se fechou novamente. Pela primeira vez ela viu hesitação em seus olhos. Isabela, eu sou seu marido. Nós deveríamos compartilhar tudo. O sorriso dela foi afiado. Engraçado, você não compartilhou a Bianca comigo. O rosto dele perdeu a cor. Não é sobre isso que se trata. É exatamente sobre isso, ela disse, sua voz suave, mas letal. Você achou que eu era inofensiva, uma esposa tranquila que nunca saberia de nada, que nunca exigiria mais. E porque você pensou isso, você se permitiu acreditar que poderia ter as duas, a mim em casa e a ela em seu braço. Ele deu outro passo para a frente, o ar entre eles tenso como um fio. Você está distorcendo isso. Bianca significa... Cuidado, ela avisou, seu olhar inabalável. Você está prestes a dizer algo que não poderá retirar. Por um momento, a cozinha ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio na parede. Os olhos de Rafael buscaram os dela, procurando por algum vestígio da mulher que ele conheceu, a que ouviria, perdoaria e consertaria seus erros.
Mas ela se foi, substituída por alguém que ele não conseguia prever. Finalmente, ele exalou e deu um passo para trás. E agora, você vai me deixar? O sorriso dela voltou, lento e deliberado. Se eu fosse te deixar, Rafael, você já estaria sozinho. Não, eu acho que vou ficar, por enquanto. Ele franziu a testa. Por enquanto? Considere isso uma cortesia, ela disse, virando-se para a cafeteira como se a conversa tivesse acabado. Isso te dá tempo para pensar com quem você está lidando. Ele não se moveu por vários segundos. Quando ele finalmente saiu da cozinha, ela podia ouvir o som das escadas sob o peso dele, cada passo mais pesado do que o anterior. Isabela serviu-se de uma xícara de café e a levou para a pequena mesa no canto. Ela abriu seu notebook, o brilho iluminando seu rosto, enquanto ela revisava o último relatório do investigador. Mais fotografias, mais mensagens, mais munição. Ela não precisava gritar. Ela não precisava expulsá-lo. Ainda não. O dano real não seria feito naquela cozinha ou na privacidade da casa deles. Seria feito onde mais importava para Rafael, aos olhos de todos cuja aprovação ele ansiava. O telefone dela vibrou. Era uma mensagem do estrategista de relações públicas. Nós confirmamos que Bianca vai à fundação da gala na próxima semana. Procedemos? Isabela respondeu, absolutamente. Ela se recostou na cadeira, deixando o aroma do café a envolver como uma mecha de combustão lenta. Rafael pensou que a explosão tinha sido hoje à noite, mas foi apenas a faísca. Quando o fogo o alcançasse, não sobraria nada para salvar. A gala da fundação, mais sóbria do que a dos marqueses, não era menos exclusiva. Realizada no histórico Palácio da Fundação, era o tipo de evento onde cada aperto de mão poderia significar milhões, e cada conversa sussurrada tinha o potencial de mudar o poder em São Paulo. Isabela chegou exatamente 20 minutos depois da hora de início, garantindo que seria notada sem parecer que estava tentando. Ela usava um vestido de seda azul meia-noite, o tecido fluindo ao redor dela como água, e os brincos de safira de sua avó, capturando a suave luz das velas. Desta vez, ela veio sozinha. Ela não precisava de um acompanhante. O nome dela era suficiente. Do outro lado da sala, ela viu Rafael e Bianca antes que eles a vissem. Bianca usava um vestido carmesim brilhante que a apertava um pouco demais, seu sorriso um pouco brilhante demais. Rafael estava fazendo seu papel, atencioso, confiante, mas havia uma tensão em sua postura que Isabela não tinha visto antes. Ele a estava procurando. Ela os deixou esperando. Em vez disso, ela se moveu pela sala com precisão, cumprimentando doadores, trocando gentilezas com figuras políticas, parando para tirar fotos com outros membros do conselho. Cada apresentação incluía seu nome completo, Isabela de Vasconcelos. Ela via o brilho de reconhecimento nos olhos das pessoas, a forma como as conversas mudavam quando ela falava. Meia hora depois, ela finalmente se aproximou deles. O rosto de Rafael se contraiu. O de Bianca se abriu de surpresa. Isabela, disse Rafael rigidamente. Rafael, Bianca. O tom de Isabela era caloroso, quase amigável. Vocês dois parecem confortáveis. Bianca se endireitou, sentindo o sutil fio sob as palavras. Nós estávamos falando sobre o leilão mais tarde. O Rafael vai dar um lance em uma viagem para a Costa Amalfitana. Ah, é mesmo? Isabela sorriu, inclinando a cabeça. Que generoso da sua parte, Rafael, considerando seus recentes desafios financeiros. Ele se enrijeceu. Eu não sei do que você está falando. Claro que não, ela respondeu suavemente, antes de se virar para Bianca. Eu soube que há parabéns a caminho. Dizem que você espera uma mudança oficial em seu relacionamento em breve.
O sorriso pintado de Bianca vacilou. Bom, eu não gosto de fofocas. Não é fofoca, disse Isabela, sua voz suave, mas cortante. Eu já sei. Antes que qualquer um dos dois pudesse responder, a campainha do jantar soou, e os convidados começaram a se mover para as longas mesas do banquete. Isabela pegou seu lugar perto da frente, ao lado do orador principal da noite, um empresário de tecnologia que acabara de assinar uma parceria lucrativa com uma de suas sociedades de fachada. De sua posição vantajosa, ela podia ver Rafael e Bianca várias mesas atrás. O sorriso de Bianca havia desaparecido agora, sua postura rígida. O momento real veio durante o leilão. Uma semana antes, Isabela havia discretamente arranjado para que um item especial fosse adicionado. Uma escapada de fim de semana para o Hotel Fasano, o mesmo hotel na cobertura onde Rafael havia pedido Bianca em casamento em segredo. Ela até forneceu a fotografia para a tela de exibição, uma tirada por seu investigador, mostrando o momento exato em que Rafael deslizou o anel no dedo de Bianca. A imagem havia sido cuidadosamente cortada para que apenas as mãos deles fossem visíveis, mas o relógio no pulso de Rafael era inconfundível. Quando o item apareceu na tela, murmúrios percorreram a sala. O rosto de Rafael perdeu a cor. Bianca olhou para frente, congelada. Eu ouço um lance inicial de 10 mil? Disse o leiloeiro. Isabela levantou sua paleta sem hesitar. 10. Outro licitante do outro lado da sala se juntou e o número subiu. Rafael manteve a cabeça baixa, mas Isabela podia sentir o olhar dele queimando-a. Ela não se importava se ganhasse o lote, o ponto já havia sido esclarecido. Quando o martelo caiu em 15 mil para outro licitante, a imagem já estava gravada nas mentes de metade da sala. Durante a sobremesa, Rafael finalmente se aproximou dela, a voz baixa, mas cheia de raiva. Isso foi de propósito. Isabela bebeu seu café. Foi honesto. Você está tentando me destruir na frente de todo mundo que eu conheço. Ela encontrou o olhar dele, calmo e inabalável. Rafael, eu não estou tentando. Eu estou conseguindo. Antes que ele pudesse responder, Bianca o agarrou pelo braço. Nós vamos embora, ela sibilou. Eles saíram sem se despedir de ninguém. As conversas o seguiram para fora como uma trilha de fumaça. Isabela ficou até o fim, conversando com doadores, assegurando promessas para a fundação que ela estava relançando com seu próprio nome. Quando ela saiu, o sol de inverno estava baixo sobre o porto, tingindo a água em tons dourados. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Gustavo. Investimentos do Amanhecer prossegue com o congelamento de contratações. O conselho do seu rival acabou de oficializar. Isabela sorriu fracamente. Rafael ainda não sabia, mas o dano à sua carreira estava prestes a se tornar permanente, e quando ele descobrisse, seria tarde demais para salvar qualquer coisa ou qualquer pessoa. A ligação chegou em uma quarta-feira de manhã. Rafael estava sentado em sua mesa, olhando para uma planilha em que ele não conseguia se concentrar, quando a voz de sua supervisora o convocou para a sala de reuniões. Os sócios estavam esperando, cada um deles, sentados em uma fileira como um tribunal. Nós revisamos os eventos recentes. A sócia principal começou, seu tom cortante. Entre as complicações da fusão e os problemas de imagem de sua vida pessoal, nós concluímos que é melhor nos separarmos. O pulso de Rafael acelerou. Vocês estão me demitindo? Seu contrato será honrado, ela disse, deslizando uma pasta sobre a mesa. Mas com efeito imediato, seu cargo aqui está encerrado. Ele quis argumentar, implorar, mas os olhares nos rostos deles lhe disseram que não importaria. Ele foi escoltado pela segurança antes da hora do almoço. Quando ele chegou ao seu apartamento,
Bianca estava fazendo as malas. Aonde você vai? Ele exigiu. Ela nem parou de dobrar um vestido de lantejoulas em sua mala. Você acha que eu vou ficar para isso? Todo mundo está falando, Rafael. Eu estou sendo congelada de todos os círculos em que trabalhei para entrar. E agora você perdeu seu emprego. Eu posso consertar isso, ele insistiu, embora as palavras soassem vazias até para ele. Ela riu, um som curto e amargo. Você não pode consertar isso. Ela está te desmantelando peça por peça, e você nem sabe o quão fundo isso vai. Bianca, não! Ela fechou sua mala. Me liga quando você não for um navio afundando. Ela saiu em menos de 1 hora. Pelo resto do dia, Rafael sentou em silêncio, o peso de tudo oprimindo-o. As ligações de amigos pararam. E-mails ficaram sem resposta. Até mesmo suas contas nas redes sociais eram um cemitério de gabaritos do passado e mensagens não retornadas. Naquela noite, houve uma batida na porta. Quando ele a abriu, Isabela estava lá, vestindo um simples casaco preto, sua expressão ilegível. Posso entrar? Ela perguntou. Ele se afastou, sem saber mais o que fazer. Ela entrou devagar. Seus olhos percorreram o apartamento, os móveis caros, as garrafas de champanhe vazias, as caixas semi-embaladas. Você tem estado ocupado, ela disse suavemente. Por que você está aqui? A voz dele era rouca. Para te dizer algo. Ela se virou para encará-lo de frente. Tudo o que aconteceu, a gala, o jantar, a cúpula, isso foi apenas eu abrindo a cortina. O resto, você fez a si mesmo. A mandíbula dele se contraiu. Você planejou tudo isso. Eu me preparei para isso, ela corrigiu. No momento em que eu te vi naquele bar de vinhos com ela, eu soube que o homem com quem eu pensava que havia me casado não existia. Então eu parei de te proteger. As mãos de Rafael se fecharam em punhos ao lado do corpo. Você poderia ter me deixado. Ela balançou a cabeça. Te deixar teria sido um presente. Você não merecia um. Ele deu um passo em direção a ela. Você queria me arruinar? Não, ela disse, sua voz baixa e precisa. Eu queria que você entendesse que quando você trai alguém que te deu tudo, o custo é tudo o que te resta. O silêncio entre eles era pesado, cheio de todas as coisas que ele não podia dizer. Desculpas nas quais ele não acreditava e desculpas que ela não aceitaria. Finalmente ela colocou a mão em sua bolsa e tirou um envelope. Ela o colocou no balcão. Isso é a sua indenização das contas do fundo. Eu estou te cortando completamente. Considere isso o último pagamento que você receberá de mim. Ele olhou para o envelope, mas não o tocou. O que eu devo fazer agora? Ela encontrou os olhos dele. Sobreviva, ou não. De qualquer forma, não é mais problema meu. Com isso, ela se virou e caminhou para a porta. Isabela! Ele a chamou. Ela parou, a mão na maçaneta. Eu nunca pensei que você faria isso comigo, ele disse. A voz dele quebrou um pouco. Ela olhou por cima do ombro. É porque você nunca pensou que eu pudesse. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, deixando-o no apartamento escuro e silencioso. Naquela noite, Rafael rolou a tela de seu telefone até chegar a uma foto antiga. Os dois no dia do casamento, sorrindo, alheios ao futuro. Ele ficou olhando para ela até que a tela se apagou, o quarto ao seu redor encolhendo na escuridão. Do outro lado da cidade, Isabela se sentou em seu escritório na cobertura, revisando os documentos finais para o lançamento da nova fundação de Vasconcelos. O nome dela havia retornado ao seu lugar, e sua reputação era mais forte do que nunca. As pessoas que importavam agora conheciam sua história e sabiam que ela tinha a força para se proteger. Mas ela ainda não tinha terminado. Faltava uma última etapa,
um evento público que consolidaria seu retorno e deixaria Rafael sem nada além da memória do que ele havia perdido. E quando essa noite chegasse, ela se certificaria de que seria inesquecível. 2 meses depois, chegou o evento mais aguardado da temporada em São Paulo, a gala de relançamento da Fundação de Vasconcelos. Os convites foram cobiçados por semanas, com apenas as figuras mais influentes da cidade na lista de convidados. Seria realizada no histórico Palácio Tangará, um lugar reservado para o tipo de momentos que seriam comentados por décadas. Para Isabela, era mais do que uma simples gala. Era a restauração completa de seu lugar no mundo, em seus próprios termos, com seu próprio nome. Cada detalhe foi planejado com precisão, do champanhe importado dos vinhedos da família na França às orquídeas que foram trazidas naquela manhã. Ela chegou cedo, entrando no grande salão de baile com um vestido longo de um dourado intenso, uma cor que irradiava força e calor. O pingente de safira descansava contra sua clavícula, brilhando sob os lustres. Ela passou pelas verificações finais com sua equipe. Calma, mas elétrica por dentro. Aquela noite era a dela. Os convidados começaram a chegar, o flash das câmeras cumprimentando cada um. Políticos, CEOs, filantropos e famílias de dinheiro antigo entraram, ansiosos para serem vistos. Isabela os recebeu com uma calorosidade genuína, apresentando os parceiros para as novas iniciativas da Fundação. A imprensa estava por toda parte, capturando os rostos, as risadas, o tilintar das taças. E então, quase de forma previsível, Rafael apareceu. Ele não estava na lista de convidados, mas havia encontrado uma maneira de entrar, provavelmente por meio de algum contato desesperado que lhe devia um favor. Ele usava um terno escuro que não lhe caía tão bem como antes, e havia um ar de desespero em seus olhos. Ele se aproximou enquanto ela falava com o governador. Isabela, podemos conversar? Ela não quebrou o sorriso, apenas se desculpou na conversa. Você não deveria estar aqui, Rafael. Eu só preciso de 1 minuto. Ela o estudou por um momento. 1 minuto. Eles se moveram para um canto mais tranquilo do salão de baile. A música e a conversa ainda eram um burburinho suave ao redor deles. Eu tenho pensado, ele começou, com a voz baixa. Eu cometi erros, eu sei, mas talvez a gente pudesse recomeçar. A expressão dela não mudou. Rafael, você não quebrou apenas uma promessa. Você quebrou a base de confiança na qual nós nos apoiávamos. E quando ela desmoronou, você achou que poderia simplesmente reconstruir no mesmo terreno. Não pode, ele engoliu em seco. Eu perdi tudo. Essa foi a sua escolha, ela disse simplesmente. Antes que ele pudesse responder, o coordenador do evento se aproximou. Senhora de Vasconcelos, estamos prontos para o seu discurso. Ela se virou para Rafael. Aproveite o resto da sua noite, das linhas laterais. Ela caminhou para o palco, enquanto os aplausos explodiam. As luzes do salão de baile se suavizaram. Um único holofote a iluminou enquanto ela se aproximava do pódio. Boa noite, ela começou. Sua voz se espalhou com autoridade tranquila. Esta noite é sobre algo mais do que o relançamento de uma fundação. É sobre resiliência, sobre recuperar sua voz quando outros tentaram tirá-la. Ela falou dos projetos da fundação, programas educacionais, subsídios para mulheres empreendedoras, esforços de revitalização comunitária. Mas entre suas palavras, havia uma mensagem mais profunda, uma que a multidão podia sentir. Houve um tempo, ela disse, em que eu acreditava que amor significava esconder partes de mim mesma para fazer outra pessoa se sentir maior. Eu estava errada. Parceria de verdade não é sobre diminuir sua luz para o conforto de outra pessoa. É sobre brilhar juntos. E saber que se alguém não pode estar nessa luz com você, essa pessoa não tem lugar em seu futuro.
O aplauso se intensificou, enchendo o salão de baile como uma onda. As câmeras piscavam. Em um canto, Rafael ficou parado, seu rosto ilegível, enquanto a multidão se levantava para aplaudi-la de pé. Quando o discurso terminou, Isabela desceu para um mar de cumprimentos. Acordos foram discutidos, promessas foram feitas, fotos foram tiradas. O nome dela, Isabela de Vasconcelos, estava nos lábios de todos, não mais escondido, não mais ligado a ninguém além dela mesma. Quando a meia-noite se aproximou, o salão de baile era um turbilhão de música e risos. Isabela estava na sacada, com vista para a cidade, as luzes brilhando lá embaixo. Gustavo se juntou a ela, entregando-lhe uma taça de champanhe. "Está feito", ele disse simplesmente. Ela assentiu. "É só o começo." Eles brindaram. Ela tomou um gole lento, sentindo o ar fresco em sua pele, o zumbido de satisfação em seu peito. Em algum lugar atrás dela, Rafael já havia ido embora. A saída dele não havia sido notada, e essa era a verdade final. Ele não fazia mais parte da história dela. Isabela sorriu para si mesma, seu olhar fixo no horizonte. Porque isso não era apenas vingança, era renascimento. A vida dela havia se fechado em um círculo completo. Ela poderia ter se quebrado, mas em vez disso, escolheu se reconstruir. Não para ele, mas para ela mesma. A melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. Ela não desceu ao nível de Rafael. Ela se elevou acima dele, recuperando sua vida com dignidade, poder e graça. O mais valioso que ela ganhou foi a certeza de que a vida não é sobre ter controle sobre os outros, mas sobre a liberdade de controlar a si mesma. E ao fazer isso, ela se tornou intocável.